Então, nessa parte aqui, a gente vai falar a melhor forma da gente abordar isso. Então, todo mundo sabe que a testosterona é aquele hormônio que a maioria, né, das pessoas associa ao homem. E a gente sabe também que a partir dos 30 anos, a taxa de produção natural desse hormônio, ele começa a cair. O que eu tenho visto, e isso rotineiramente no consultório, é jovens, né, antes dos 25, 24 anos, com a testosterona já com sinais de hipogonadismo, né? Então a pessoa ela já está produzindo menos testosterona que era esperado para a idade dela. O que pode explicar isso? O mundo moderno, né? O consumo de alimentos em embalagens plásticas, os inseticidas, os metal-estrógenos. Então, muitos produtos que estão na nossa cozinha explicam isso. Claro, o sedentarismo, a dieta ruim, do modo geral, também. Existem várias formas da gente lidar com isso. Desde a terapia de reposição até os nutricêuticos, né, como o sal de palmeto e outros suplementos que a gente sabe que ajudam nisso. Evidentemente, o controle do peso, fazer exercícios físicos e o gerenciamento do estresse também são estratégias que a gente recomenda, tanto na medicina esportiva quanto na medicina integrativa. Então, a testosterona, ela desempenha, a gente sabe, a construção da massa muscular, né? Mas também ela gerencia o crescimento do cabelo, a manutenção da densidade óssea, a produção de glóbulos vermelhos e também a saúde emocional, que é uma coisa que a gente não vê muitas pessoas tocando nesse ponto. E o que eu percebo é que as mulheres, elas sentem isso, né? Mulher mais sensitiva para tudo, mas no hormônio da testosterona na mulher também, ela percebe mais rápido as diferenças que isso pode acarretar. Antigamente, por exemplo, assim, para o meu pai, testosterona era sinônimo de câncer de próstata. Por muito tempo foi relacionado, né, a próstata com testosterona muito alta. O que a gente sabe, inclusive tem um colega nosso lá de Porto Alegre, lá do Moinhos, que ele ganhou um prêmio nos Estados Unidos, lá para o jovem cientista da JAMA, que é justamente sobre o papel da testosterona no tratamento do câncer de próstata. Então, a terapia de testosterona, na verdade, ela é um tipo de tratamento para o câncer de próstata, que antigamente a gente achava que era justamente o contrário. Que a gente vê também na prática médica, que muitos colegas eles têm um certo receio de prescrever a testosterona justamente por causa desse mito, né, que foi se criando ao longo do tempo sobre o excesso de testosterona e a próstata. O fato é que, né, os estudos recentes eles dizem que a próstata ela requer testosterona, mas ela requer testosterona em condições ideais, que a gente pode dizer assim. Quais seriam as condições ideais? Qual seria o terreno ideal? Bom, o paciente que ele está livre de outro tipo de neoplasia, o paciente que ele tem indicação de fazer a reposição de testosterona e, como eu falei no começo, ele segue uma dieta, ele treina exercício de força, né? Ele faz musculação. Então, nessas condições, a testosterona seria bem indicada. E a diminuição da testosterona associada ao envelhecimento, ela é ligada à hiperatividade de uma enzima que é chamada 5-alfa-redutase, que converte a testosterona em DHT, em dihidrotestosterona. E esse processo diminui a quantidade de testosterona nos homens e os coloca no risco de alopecia androgênica, que é aquela queda de cabelo. Além, como eu falei, de problemas emocionais, como problemas de humor, osteoporose, fraqueza. Então, muitas vezes, a gente pode ver que, além, né, dessa exposição a produtos químicos, que acabam causando o declínio da testosterona já na infância, já em adultos jovens, como eu falei antes, dos 23, 24 anos, as estatinas também, os glifosatos, que são usados na produção de alimentos, eles também interferem na capacidade do testículo de produzir testosterona. Outra coisa que eu vejo no consultório é o desenvolvimento sexual, tanto de meninas e de meninas, está ocorrendo mais cedo do que o esperado. Né? Tem estudos publicados que os meninos eles estão experimentando desenvolvimento sexual de 6 meses a 2 anos antes do que era vigente.
Muito se explica isso devido à exposição descontrolada a produtos químicos que desregulam os hormônios. Então, eu tenho pacientes no consultório já com 7, 8 anos que já estão desenvolvendo testículo, né? Já tem pacientes femininas com 9 anos que já têm os pelos pubianos. Então, assim, isso com 9 anos, né? O que causa muita preocupação nos pais. E a gente tem que falar, né? Se não tem um problema lá, uma causa genética, alguma coisa assim, a causa vai recair sobre essa forma como a gente alimenta nossas crianças hoje em dia, né? Então, esse desenvolvimento sexual precoce, né, de uma maneira inadequada em crianças de 8 a 9 anos, eles podem estar relacionados a essa exposição dos folatos, que a gente fala, né, desses produtos químicos que acabam causando crescimento de pelos, né, menstruação precoce nas meninas, alteração das vozes dos meninos. Então, o que eu falo para as minhas pacientes gestantes? Evitem o máximo possível esse tipo de produto, né? Porque como é plástico, a gente não sabe se isso aí vai estar transferindo para o feto. Esse ano mesmo eu li que tinha um estudo feito que por ano a gente está consumindo um cartão de plástico, né? Como se fosse um cartão de crédito por pessoa no mundo, devido a essa contaminação por plástico. E também esses plásticos eles acabam afetando muito a fertilidade masculina. É outro paciente que eu tenho recorrente no consultório, né? Pacientes com dificuldade de gestar, né? Ter um filho. E a maioria das vezes o que a gente percebe no espermograma é uma diminuição da contagem dos espermatozoides. E é uma coisa que a partir do momento que a pessoa se conscientiza, que ela começa a fazer uma dieta mais regrada, que ela tenta evitar esse tipo de alimento, ao natural, se a gente não tem uma produção baixa de testosterona concomitante, só da gente fazer uma dieta que a gente tire os produtos químicos, né, foque em produtos, em alimentos que realmente a gente sabe que estimulam mais a produção de testosterona, como o zinco, né, as proteínas de alto valor biológico, tudo isso a gente pode usar, está lançando mão para aumentar a qualidade do esperma, né, naquele paciente que está procurando aumentar a fertilidade. E na mulher também, né, constatou-se que os folatos eles também geram problemas de reprodução, né, que acabam sendo classificados ali como infertilidade ou insuficiência ovariana prematura, ou se não a gente coloca quando não sabe, distúrbios não reprodutivos. Então esses folatos eles estão numa gama de produtos, né? Sabonetes, shampoos, perfumes, desodorantes, spray para o cabelo, embalagens plásticas. Então muito perigoso aqui lá comprar aqueles alimentos prontos e colocar naquela embalagem plástica no micro-ondas, comer aquele alimento que passou, né, com um plástico aquecido e acaba se transferindo ali para os alimentos e a gente acaba ingerindo aquilo. Então, evitar ao máximo o produto industrializado, comer comida industrializada pronta, né? Então, quando a gente não tem outro recurso que precisa lançar mão disso, pelo menos esquentar ele no micro-ondas num pote de vidro. Então, isso é outro ponto que a gente pode fazer sem precisar lançar mão de nenhum outro tratamento, nem nada. Só a gente cuidar nisso em casa que a gente já vai perceber uma diferença. Produtos de soja não fermentados, que são os produtos que são eles possuem substâncias que são semelhantes a hormônios, que a gente acaba não falando sobre isso, mas então esses leites de soja, né, que acabam que as mães compram para as crianças como se fosse uma coisa muito natural, muito nutritiva, assim, e na verdade não, a gente tem que comer esse tipo de alimento com parcimônia, porque eles têm hormônios que simulam o estrogênio no nosso corpo. E a gente sabe que o estrogênio ele é mais preponderante na mulher, tem no homem também, assim como a testosterona tem em mulher em pequenas quantidades, os hormônios femininos também tem no homem em pequenas quantidades. Quando a gente dá para uma criança que está em formação um alimento que tem excesso
de estrogênio, a gente vai fazer isso se intensificar naquele organismo. Então, esse tipo de alimento também a gente deve usar com parcimônia. Também essa é a primeira parte do vídeo. Eu não espero que não tenha ficado tão enfadonho, mas era isso que eu queria falar nesse primeiro momento. Obrigado.